você apertava ele pra fazer reação também. Ó, ó. Boa tarde, pessoal, beleza? Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais conversa. Eu vou falar sobre medo. Muitas pessoas, quando ouvem alguém falando sobre medo, acham que ela tá dando um anti-coach ou que ela vai, de alguma forma, ensinar para elas como se libertar do medo. Mas eu queria dizer para você que, na verdade, você não deveria se libertar do medo. O medo, ele é muito útil. Ele pode livrar você de situações burras. Tipo, às vezes você vai tomar uma decisão extremamente idiota e aí o medo deixa você paralisado. O medo ele pode defender você de um pitbull solto na rua ou de tomar uma decisão financeira idiota. Às vezes você tá pensando em colocar seu dinheiro na mão de um trader e ele fala pra você que vai ter muitos ganhos e aí você, por medo, pode não tomar essa decisão idiota, entendeu? Então o medo ele é muito útil. O que eu percebi ficando mais velho é que o medo ele não vai diminuir, ele só vai mudar de direção. Então, por exemplo, eu quando era pequenininho eu tinha medo de não agradar meus colegas. Hoje eu tenho medo de agradar os colegas e perder minha identidade, meus valores e princípios. E o que eu percebi é que o medo ele não vai sumir, então ele vai só trocar de direção. E aí ele vai te inclinar para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, eu escuto vários moleques falando assim, o cara tem medo de ser traído, vai lá e trai primeiro. O cara tem medo de ser traído, não assume um relacionamento. O cara tem medo de ser traído, é, e aí ele não se compromete com ninguém. E aí tem pessoas que, por ter medo de ser traído, vai dar o melhor no relacionamento para que a pessoa não queira sair de perto dele. Então, é a sua reação frente ao medo que vai definir para onde sua vida está caminhando. Então, para onde você está inclinado, para onde o seu medo está se direcionando, vai definir para onde você está indo. Então, é sobre o medo e não sobre a vontade. Por exemplo, eu tenho vontade de ficar rico, mas eu tenho medo de perder dinheiro, e aí? É sobre isso, entendeu? Se eu for analisar os meus medos, é muito provável que eu não vou ficar rico, mas eu quero ficar rico, então eu tenho que direcionar meus medos para os lugares certos, para que ele direcione minha vida para o lugar certo. Eu vou dar um exemplo pessoal da minha vida, que tipo, eu quando era pequenininho, criança, eu tinha muito medo de tomar uma atitude e ir pra frente e buscar aquilo que eu queria. E hoje eu tenho medo de me acovardar e saber que eu não tô indo atrás do que eu quero. O medo é o mesmo, só que ele tá direcionado para uma direção diferente. Então, tipo assim, eu, na época de escola, eu sempre fui muito tímido, assim, né? Tinha uma fobia social e tal. E eu, por medo de repetir, eu entrava lá na frente e falava ali na frente de 60 alunos, que era o que tinha na sala. E às vezes eu tirava uma nota azul, às vezes não. Mas em geral minhas notas eram boas. Então, ou eu tinha medo da opinião alheia, mas eu tinha muito mais medo de repetir de ano. Porque repetir de ano significaria que todos os meus amigos iriam ir pra frente, eu ia ficar atrás. E isso seria como se fosse uma exclusão social muito mais enorme do que sofrer uma zoeira ali na frente da sala, né? Então, não é sobre o que você tem vontade, e sim sobre o que você tem medo. E aonde você acredita que esse medo vai direcionar você. Eu lembro de uma técnica que eu aprendi no reservatório de dopamina, que eu não lembro o nome da técnica, mas era sobre você racionalizar. Você racionaliza em cima do seu medo que você sentiu naquela hora e tenta mudar de perspectiva, enxergar ele através de outra ótica. Sabe um óculos que você coloca, você não vai enxergar o mundo de uma forma diferente? Se você vestir, ó, se você usar um óculos escuro? Então, é a mesma coisa. Às vezes o seu modelo de pensamento faz com que você enxergue uma situação de determinada forma. E aí, se você tiver um pensamento crítico e você desenvolver uma outra forma de pensar, isso vem com a maturidade também, você consegue enxergar uma situação de outra forma diferente. Que é basicamente como se você trocasse de óculos, trocasse de lente. E o que sustenta essas lentes
é o ambiente. E eu considero também o ambiente interno, que é os seus pensamentos, né? E a sua saúde como um todo. Então, por exemplo, se você não tiver saudável, tiver com algum tipo de doença, é muito difícil você ter um pensamento mais positivo e tal. Então, o que vai sustentar a sua forma de enxergar o mundo é o seu corpo e as pessoas que estão à sua volta. O ambiente de trabalho, o ambiente familiar, os amigos e tal. Então, você tem que tomar cuidado porque, como eu falei dessa parte dos medos, e para onde o medo está direcionando a sua vida, o que sustenta seus medos também é seu ambiente. Então, seus amigos vão fazer com que você sinta medo de determinada coisa. Tipo, por exemplo, eu não vou falar quem é, né? Mas eu lembro que a gente estava indo assistir uma batalha de rima e lá eu tirei uma foto com o JP e com o Jaya Luke lá. E aí um amigo meu falou assim pra mim, tipo, nossa, você vai com essa roupa? E eu tinha as minhas melhores roupas, que era que eu ia ir, né? E aí, tipo, ele ficou com vergonha de andar do meu lado por causa da minha roupa. E eu não sei se isso influenciou a eu comprar minhas roupas sociais ou tentar me vestir melhor, mas os seus amigos, o seu ambiente vai influenciar você como um todo, os seus pensamentos, os seus medos e as suas ambições. Então, isso é até bíblico, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, agora no final desse vídeo, eu quero dar uma sugestão de pensamentos que você poderia trocar para talvez os seus medos te direcionarem numa direção certa, ou pelo menos que seja mais benéfico para você do que te dê malefícios. Então, o primeiro pensamento é, ao invés de ter medo de não agradar aos seus amigos, tenha medo de perder a sua integridade, seus valores e princípios pessoais. Então, você tem que ter a certeza de que você está dando o seu melhor em relação ao você ontem, e se você for cristão, né? Tendo Deus como seu caminho, né? Então, se você está agradando a Deus e você sabe que está no caminho certo, você deve se agradar com isso. Então, você tem que ter medo de não estar andando no caminho certo, ao invés de ter medo de não agradar os seus amigos. Ao invés de você querer ostentar e você ir muito pelo lado do status quo, que também ele aparece como uma forma de medo, né? Medo de ficar para trás ou medo de não ser atraente o suficiente. Tem gente que, né? Tem medo. Tenho medo de chegar aos 30 aos 40 anos e não conseguir entregar uma qualidade de vida melhor para sua família ou para você mesmo. Tipo, você imagina você com 35 anos na casa dos seus pais. Isso seria vergonhoso, né? Para algumas pessoas, depende da geração que você tá, né? Pra mim seria, né? Pra você, não sei. Eu talvez não apresentei um raciocínio de forma linear, né? Mas o que eu queria falar era isso. A conversa de hoje foi essa. E demorou, tamo junto. Se inscreve aí no canal e me acompanha aí se você quiser enxergar a vida de uma outra forma.